Estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco da 8.1. Agora são 11 horas e 32 minutos. Vamos só fazer uma retificação aqui, uma alteração na nossa escalação. Eu anunciei agora a entrevista com o Isaac Ronald. Ele vai ser daqui a pouquinho, no terceiro bloco, porque agora eu tenho o prazer de conversar com o deputado Roberto Duarte Júnior, que foi candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB. Tá? Daqui a pouquinho, então, a gente conversa com o Isaac. Seja bem-vindo, deputado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Opa, Muniz, muito obrigado. É um prazer, é uma honra, mais uma vez, estar aqui com você e para fazer esse bate-papo, conversando com você, dialogando com a população do nosso estado. É de suma importância que a gente leve todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente pensa à população, né? E a política, ela está entranhada em nossas vidas. Sim. Ela é que resolve, que modifica, que altera, que consegue melhorar a vida da população. E eu gosto muito de debater, de falar, de conversar sobre política. Deputado, 20 anos depois, né, o último candidato do MDB à Prefeitura do Rio Branco foi Flaviano Melo, uma campanha vitoriosa, né, contra a época a Frente Popular. Ele estava no MDA, mas era no MDB. Isso. Composto MDB, PP... Hoje chama o Progressista. Acho que era o PFL, né? E o PFL, que hoje é o DEM. Isso. E o PMDB, que hoje é MDB. Então, de lá para cá, 20 anos depois, o 15 estava longe da disputa. Aliás, Eliane Senhazic. Teve em 2016. 2016. Pronto, desculpa aí. Bom, o certo é que o 15 voltou, mas não venceu. Depois da eleição, você começa a fazer a avaliação. Onde foi que eu errei? Onde que nós falhamos? Você já fez essa autoavaliação? Pô, com toda certeza. Eu acredito que nós não erramos. Nós levamos o que nós tínhamos de melhor para a população, as propostas que eram viáveis, execuíveis para o nosso município. Acontece que a eleição majoritária, ela é sentimento. Ela é sentimento. E talvez a gente não tenha conseguido levar o sentimento dessa mudança, dessa alternância à nossa população. E o candidato Tião Bocalon conseguiu fazer isso com melhor desenvoltura, levou o sentimento dessa alternância, dessa mudança, talvez até um sentimento de mais familiar, alguma coisa nesse sentido, e conseguiu chegar à Prefeitura Municipal de Rio Branco. Mas eu vejo como uma campanha maravilhosa, onde eu consegui andar por todas as ruas da nossa cidade, conseguir visitar todos os bairros, conseguir visitar inúmeras empresas, dialogar, conversar com a população, levar as nossas propostas, mostrar quem eram os candidatos que estavam disputando as eleições municipais. E no debate eu estava lá presente em todos eles, dialogando, conversando, buscando levar, além das nossas propostas, mostrar o que pensava cada candidato à Prefeitura Municipal de Rio Branco. Eu vejo como altamente positiva a participação nossa nas eleições municipais deste ano, assim como do glorioso MDB, né? E as perspectivas futuras, elas são bem melhores ainda na nossa avaliação. Pois é, isso que eu ia falar. Alguns afirmam que você pode ser candidato a deputado federal. Outros acham que é melhor buscar a reeleição. Começam a fazer alguns comentários nesse sentido. Eu quero saber do deputado, qual é o seu futuro político? Muniz, olha só, nós fomos candidatos em 2014 ao Senado. Foi a minha primeira candidatura, inclusive ao lado do Bocalon. Na época me convidou, eu era candidato a deputado estadual naquela época, ele me convidou para ser candidato ao Senado juntamente com ele, e eu participei da eleição junto com ele naquela situação. 2016 fui candidato a vereador. 2018, candidato a deputado estadual. E agora, 2020, candidato a prefeito de Rio Branco. O meu mandato se encerra em 2022. Se eu for permanecer na política, eu tenho que ser candidato em 2022. E aí nós estamos dialogando com os correligionários do partido, estamos dialogando com a população, com a família, com os amigos, para ver qual é o melhor caminho. Se uma continuidade na política, uma reeleição a deputado estadual ou uma candidatura a deputado federal. E aí eu estou já andando nos municípios do estado do Acre e conversando com os amigos, com aquelas pessoas que participaram de forma direta e indireta das eleições municipais, agradecendo a todos os MDBistas do estado do Acre,
Eu já estive lá em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Capixaba, Acrelândia, Senador Guiomar, Bujari. Estou indo daqui uns dias a Porto Acre, também aqui Plácio de Castro e depois Feijó, Tarauacá e assim subsequentemente os municípios do Juruá. Entendi. E dialogando com todos, para a gente chegar numa decisão que seja melhor para o estado do Acre. Eu continuo no mandato de deputado estadual, fazendo o meu mandato de forma independente, como eu fiz desde o início, e discutindo, debatendo, dialogando sempre com a população. Nós temos aí o nosso amigo Isaac, que está aí hoje, que deve ser entrevistado no próximo bloco, que também teve grandes embates conosco lá na Assembleia Legislativa, na época da reforma da Previdência, onde dialogamos tudo que era importante, o que não era, e assim a gente tem feito com todas as classes. E continuaremos fazendo até o último dia do nosso mandato. Vou fazer um pequeno comentário depois da pergunta. O senhor é presidente executivo municipal do MDB. Isso. Certo? O MDB teve um bom desempenho no interior, dividindo com o PP o maior número de prefeituras. Isso. Né? Inclusive algumas, no caso do Bujari, ele estava afastado 8 anos, voltou por cima. Isso mostra uma liderança do partido dele. Aliás, lá foi o PDT. Foi o PDT, mas nós temos o vice. Sim, com apoio. Né? Apoio do MDB. Vice. Pronto. Tá. Em Rio Branco, o MDB elegeu 2 vereadores. Isso é importante também. Ocorre que, diferente do senhor, que embora não esteja muito tempo lá, mas já se identificou com o partido, é hoje um deputado ideológico, que conseguiu apoio de todos os setores do partido, a velha guarda, a juventude, enfim. Eles não. Emerson Jarude e o Célio Gadelha não tem muita influência convivência com o MDB. Aliás, Emerson Jarude disse que se fosse possível ele nem seria filiado a partido. E o Célio Gadelha nunca teve, por onde passou, convivência com o partido, ou seja, é uma relação mais cartorial. Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu tenho dialogado muito com o vereador Emerson Jarude, também com o vereador Célio Gadelha, tenho levado a eles o posicionamento do partido, eu tenho tentado conquistar os dois para se fazerem presente dentro do MDB, participarem dentro do MDB, dialogar, discutir, conversar dentro do MDB o que o partido pensa a respeito da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco e o que o partido se posiciona e como se posiciona com relação às matérias que serão votadas a partir do ano que vem na Câmara Municipal de Vereadores. Aliás, conhece o seu comportamento desde o início, né? Sim, sim. E aí agora eu estou tentando trazer eles mais para dentro. Isso é bom. Claro que vai ter um momento ou outro que talvez a gente tenha que fechar a questão dentro do partido para votação. E aí os vereadores terão que acompanhar o partido. Mas eu espero que a gente não tenha que fazer nunca isso. Ou que a gente tenha que fazer isso em consenso. Já houve fechamento de questão do partido no MDB, que foi inclusive na reforma da Previdência, mas que houve consenso dos deputados. Os deputados tinham também fechado questão junto com o partido. Então houve fechamento de questão do partido. Né? Então pode haver, aí, em algum momento, que também haja fechamento de questão dentro do partido com determinada votação. E nessa votação, os vereadores eles serão convidados a dialogar a exaustão para a gente chegar num consenso. Então eu quero trazer esses 2 vereadores para próximo do MDB, para que eles façam parte da família MDB. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que eles se identifiquem com o MDB, assim como eu me identifico. Claro. Antes que surjam alguns comentários maldosos, são 2 amigos pessoais meus, 2 bons vereadores. Eu fiz o comentário apenas do ponto de vista ideológico do partido. Perfeito. Mas são 2 bons... E foi muito bem colocado, muito bem posicionado por você. Legal. Isto posto, o presidente e deputado, o senhor sabe que o acreano, sobretudo o rio-branquense, ele come e respira política 24 horas. É isso mesmo. Sai de uma eleição pensando na próxima. E você sabe também que os nossos colunistas políticos aqui, eles preferem muito mais se preocupar com o exercício da futurologia, fazer previsões astrológicas, do que a notícia propriamente dita. Então já tem gente aí dizendo que o Márcio já está com uma ampla frente de partidos, que vai peitar o Flaviano. Aí tem outros que dizem que o Flaviano diz que não aceita esse negócio e tal. Afinal de contas, como é que o senhor vê tudo isso? Olha só, nós montamos uma aliança aqui em Rio Branco, nas eleições de 2020, com o MDB, republicanos, o PL e o PTB.
E essa aliança, nós estamos dialogando para ela se manter para 2022. Nós já conversávamos isso quando montamos essa aliança para as eleições de 2020. Poder até ser ampliada. Que ela podendo ser ampliada a todo momento. Ela está aberta para ser ampliada a todo momento. Eles estão fechados, Estamos. mas estão... Devemos anunciar agora, ainda nesse final de ano, no início do ano, essa aliança para 2022, que nós fechamos para 2020. Mas continuamos dialogando, mantendo essa aliança para 2022. Só não anunciamos oficialmente ainda, mas devemos anunciar nos próximos dias de forma oficial essa aliança. Inclusive, pode haver ainda, já nesse primeiro momento, uma ampliação dessa aliança com alguns outros partidos. Né? Mas isso é uma questão que nós já construímos lá atrás. Então, não é uma questão que vai ser decidido ou não por um partido. Ele tem que ser decidido pelos 4 partidos. Ela é uma aliança ampla. Né? E dentro do MDB, eu vejo que a gente está conseguindo construir essa aliança junto, de forma a construir algo para o Estado do Acre. Ou seja, o MDB começa a se preparar para lançar um nome ao governo? Não, eu não diria que o MDB está se preparando para lançar um nome. Nós estamos primeiro montando uma aliança, primeiro montando um projeto, onde nós vamos fazer seminários a partir de 2021 para discutir os problemas do Acre. Vamos trabalhar teórica e praticamente. Quais são os problemas do nosso Estado, como a gente pode buscar resolver os problemas do nosso Estado. E aí vamos formatar um documento dessa aliança de partidos. E aí, hoje nós temos aí o nosso governador Gladys Cameli, que possivelmente será candidato à reeleição. Nós temos aí o senador Sérgio Petecão, que almeja, segundo informações da imprensa local, ele praticamente já lançou almeja dele, também né? ser candidato a governador. O MDB pode também, junto com essa aliança de partidos, ter algum nome, não estou descartando a possibilidade, mas eu acho que primeiro, Muniz, precisa se construir um documento baseado nos problemas que o Estado enfrenta e quais as soluções para resolver esses problemas que o Estado se encontra. Então, primeiro, a gente tem que criar esse documento, essa identidade, para levar e para discutir com a população de todo o Estado. E depois, a consequência disso serão os nomes a governo, vice-governador, senador, aí chapas de deputados federais, chapas de deputados estaduais. Enquanto isso, esses partidos aqui dessa aliança estão fazendo o dever de casa. Eu começo a sonhar com um novo amanhecer, um novo dia. Eu acho que, eu respeito as opiniões diversas, mas eu sempre achei que assim era melhor. Você prepara uma aliança, discute os problemas e o candidato vem depois. Não primeiro o candidato, e aí, né? Porque é meio esquisito. O candidato ele tem que ser a consequência dessa aliança, ele tem que ser a consequência das soluções desses problemas. E isso não significa dizer que até o próprio governador pode participar do bem dessa. Com toda certeza. Claro que não está definido, mas pode ser também. Eu acho que é importante isso. O próprio governador pode estar nessa aliança ou pode vir para essa aliança com outro partido, sem problema algum. Eu acredito que primeiro, é isso que eu vou repetir mais uma vez, Muniz, eu acredito que primeiro tem que se discutir os problemas do Estado. E como resolver esses problemas do Estado do Acre. Foi assim que surgiu o MDA. Justamente. O que a gente fez agora nas eleições de 2020. Muitos depois que discriminaram, mas foi à época o projeto de engenharia política que conseguiu combater a Frente Popular. O senhor lembra que 2 anos depois, quando não tinha nenhuma denúncia contra a Frente Popular, contra o governador Jorge Viana, o MDA foi responsável por 82% dos votos aqui, das prefeituras. Muito se discute nome, né? Sim. Mas a gente não vê discutir e a época, você lembra? Projetos. O senhor lembra que a época foram buscar o Flaviano? Sim, estava fora do Estado e tudo. Mas olha só, muito se discute até hoje, ainda nomes, mas não se discute os problemas e a solução dos problemas. Sim. Não se discute um projeto para o Estado do Acre. Querendo ou mal, querendo ou não, o PT, junto com a Frente Popular, trouxe um projeto, que foi denominado Florestania, que não deu certo, para mim não deu certo. Não deu certo. Ele empobreceu e levou o Estado à extrema pobreza, mas tinha um projeto. Verdade. Eles defendiam um projeto. E aqui, hoje se discute nomes, continua se discutindo nomes, mas qual o projeto?
O governador Gladson se elegeu falando do agronegócio. O que foi feito para o agronegócio no estado do Acre nesses 2 anos de gestão do governo Gladson Camelim? O que se pretende fazer daqui para os próximos anos para desenvolvimento do agronegócio do estado do Acre? Nós temos que falar. Nós temos, se não me falha a memória, 12 ou 13% de todo o território acreano desmatado. Computa-se nesse desmatamento as cidades, as estradas e outros locais. Então... né? Enquanto que estados como Rondônia, salvo melhor juízo, desculpa, está com uma área desmatada de cerca de 25% do estado. É por isso que lá os indicadores são bem melhores que os nossos. Lá os caras têm plantio de café forte, soja, pecuária forte, piscicultura forte, soja, enfim, várias coisas. Por quê? Incentivo, houve desmatamento de forma regular ou não, mas a gente tem que começar a debater isso aqui no estado do Acre. Nós temos que trazer um projeto para o estado do Acre. Temos que debater projeto, não nome. Nome é consequência. Com certeza. Conversei aqui com o deputado Roberto Duarte, ex-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, também presidente municipal do partido. Foi um prazer, deputado. Sucesso para o senhor. Obrigado mais uma vez, Muniz. Foi um prazer, foi uma honra mais uma vez poder estar aqui com você. Agradecer a direção da empresa, agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu tenho retornado em várias empresas, vários locais, aonde eu fui pedir um voto de confiança e credibilidade para agradecer as pessoas. Porque, Muniz, foi uma experiência válida? Excelente, maravilhosa. A gente sabe pedir, mas a gente tem que, mais do que saber pedir, é saber agradecer. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho procurado a população, principalmente aquela que nos ouviu, que conversou, que dialogou, que votou na gente, para agradecer cada um desses votos de confiança e credibilidade que a gente teve no nosso projeto. Tem outro tipo de saber não menos importante, saber perder. O senhor admitiu isso. Com certeza. Pelo que eu estou com o violão aqui para levar a música do Bruno Marrone. Acho que sei perder. Acho que sei perder. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, Luiz, obrigado. Tudo bom, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Isaac Ronald. Vamos falar de 2 livros aqui que ele vai lançar este mês aqui no Brasil e depois também no exterior. Até já.